Ok, eu vou ser direto ao ponto. Eu assisti Sousou no Frieren e cheguei à conclusão que Sousou no Frieren é muito mais do que um anime. Pelo menos na minha opinião. Fala pessoal, então, hoje eu gostaria de comentar um pouco com vocês sobre o anime de Sousou no Frieren, aproveitando que ele infelizmente terminou na semana passada, do dia que eu estou gravando esse vídeo. E vamos falar de como ele se tornou para mim uma obra de arte, e como eu acho que esse anime pode te ajudar a enxergar o mundo de uma maneira diferente até. Bom, para você que não sabe, Sousou no Frieren é um anime que foi lançado recentemente, em 2023. Baseado no mangá do mesmo nome, o anime teve uma ótima repercussão e foi bem hypado. E com razão, porque Sousou no Frieren é genuinamente muito bom. Eu não posso comentar sobre Sousou no Frieren sem contar para vocês o que acontece no anime. Então, para quem não quiser tomar spoilers do início do anime, pule para essa parte que está aparecendo aqui na tela. Sousou no Frieren se passa em um mundo medieval convencional, como a gente costuma ver sendo retratado em vários animes e mangás. Coisas como elfos, demônios, magias e etc. são bem normais neste mundo. A princípio pode parecer um pouco chato para algumas pessoas, afinal é possível ver esses tropes em muitos outros animes por aí, como por exemplo nos 356 isekais que lançam todas as temporadas. Mas, apesar do mundo de Sousou no Frieren ser um tanto quanto clichê e apenas funcional e nada além disso, esse não é o foco do anime. O foco dele é principalmente em desenvolvimento de personagens e no dilema em volta deles, e é isso que torna Sousou no Frieren tão único. Frieren, a jornada para o além, começa acompanhando um grupo de aventureiros que neste ponto da história estavam a retornar de uma longa viagem após derrotarem o Rei Demônio. Sim, o anime começa com a derrota do Rei Demônio. Esse grupo é composto por 4 pessoas, que ao retornar para a cidade onde a sua jornada começou, foram condecorados como heróis pelo rei. Eles são Heiter, o clérigo, Heiser, o guerreiro, Himmel, o herói, e a nossa protagonista, Frieren, a maga elfa. E a Frieren será muito importante, porque obviamente o nome dela está no anime, e será a partir da perspectiva dela que a gente vai acompanhar o desenrolar da história. Eles tinham acabado de viver uma longa aventura de 10 anos, e depois de derrotarem o Rei Demônio, eles finalmente poderiam descansar em paz. Mas aí é que tá. Apesar da aventura deles ser uma aventura de longos 10 anos, para Frieren aquilo não significava nem um centésimo da vida dela. Então aqueles momentos para ela, com o tempo seriam esquecidos e não significariam mais nada. Como os elfos vivem bastante tempo, aquela jornada inteira deles, para Frieren era algo muito rápido e que facilmente seria esquecida com o passar do tempo. Frieren então se despede dos seus companheiros e segue uma viagem novamente para 50 anos depois ela retornar, porque ela havia prometido para eles que os levaria para uma última aventura para ver uma chuva de meteoros que iria acontecer aquele ano. E quando ela se depara com todos muito mais velhos e crescidos, Himmel infelizmente já era um velho e calvo e o tempo que lhe restava já estava se acabando, mas ainda assim eles partem para uma última aventura e por fim eles conseguem ver a chuva de meteoros que acontece a cada 50 anos. Uma ótima forma de se encerrar de uma vez por todas aquela longa jornada. Que lindo! Porém, como era de esperar, o tempo chega para todos e Himmel, o herói, viria a morrer alguns dias depois. Himmel, o grande poderoso herói que salvou o mundo do Rei Demônio, viveu como herói, mas acabou morrendo como humano, por velhice. Aquilo foi um gatilho suficiente para Frieren se tocar que apesar de ter se passado apenas 10 anos ao lado deles, ainda assim Frieren não conhecia praticamente nada sobre o Himmel. Frieren não tinha se tocado, mas aquela centésima parte da sua vida a havia mudado. Por que eu não estudei ele um pouquinho melhor? Depois disso, ela eventualmente se encontra com Heiter, que antes de morrer, deixa a Fern, a filha adotiva dele, acompanhar a jornada com Frieren. Depois disso, ela se encontra com Heiser, que ajudou a encontrar um templo, onde tinha um livro que ajudou a descobrir para onde as almas humanas vão descansar. E esse lugar fica depois do castelo do Rei Demônio. Então Frieren decide fazer novamente o caminho até o castelo do Rei Demônio, para assim poder ver novamente Himmel e poder estudar ele um pouco mais. O anime de Sousou no Frieren acompanha a jornada
jornada de Frieren até chegar aonde as almas descansam. Não é à toa que o nome do anime é literalmente Frieren, a jornada para o além. É isso mesmo. É só uma viagem de 10 anos. Sousou no Frieren foi produzido pela famosa Madhouse. O cuidado que a Madhouse e a Steph do anime tiveram para nos entregar algo visualmente e artisticamente lindo é de cair o queixo. Eu sei que essa parte é meio subjetiva, mas pelo menos para mim, a estética do anime é muito bonita. Tudo nesse anime parece uma pintura, não sei explicar. Mas não se trata apenas de animação. Mais de tudo, desde direção de arte, a estética, a animação, trilha sonora, os designs. E apesar disso ainda ser um produto, todos esses aspectos culminam para entregar algo artisticamente lindo. Sinceramente, apesar de Sousou no Frieren ter momentos de ação muito bons, com uma animação muito boa. A réplica parou de detectar mana. Ela vai querer ir atrás da fé, que aproveitou para se esconder. Ainda assim, esse não é o forte do anime, onde você pode ver a direção brilhando, na minha opinião, está presente nos momentos mais melancólicos e parados do anime. A direção de Sousou no Frieren consegue aproveitar quase que 100% do facto do anime se tratar de uma mídia audiovisual para conseguir transmitir a mensagem que a obra quer passar. Isso sem necessariamente precisar te explicar por palavras ou usar uma exposição para te mostrar isso. Isto tu vês nos momentos mais calmos do anime, seja a direção usando cenas para representar a passagem do tempo ou para passar o sentimento dos personagens. Eu acho ridículo porque até mesmo a ending tem um ímpeto artístico absurdo que não é padrão tu encontrar em outros animes por aí. Mas bom, cara, esses pequenos detalhes são muito importantes na hora de transmitir a mensagem que Sousou no Frieren tem para o telespectador. Isso daqui é um bom gancho para falar do que torna Sousou no Frieren tão bom assim, que é a mensagem e a reflexão da obra. A mensagem de Sousou no Frieren é uma coisa muito legal e muito interessante de se pensar sobre. O anime passa ótimas mensagens como a passagem do tempo, aproveitar a jornada não buscando o fim, a importância das vidas humanas e a vontade que é herdada de gerações. Tudo isso são mensagens que o anime apresenta para a gente a partir dos personagens, e é legal que Sousou no Frieren apresenta esses temas sem necessariamente dar a resposta sobre. Ele mostra a visão dos personagens sobre as coisas que acabaram acontecendo envolvendo esses temas e deixam para o telespectador interpretar da sua maneira. Ou seja, muito do que eu vou falar aqui vai ser a minha interpretação com base nas minhas vivências, com base nas coisas que eu vivi sobre a mensagem que o anime tenta passar pra gente. Bom, para quem já assistiu One Piece, a mensagem principal de Frieren se assemelha bastante à mensagem que nós vemos com o Dr. Hiriluk sobre a vontade e os conhecimentos passados das pessoas ainda as manterem vivos de certa forma. É como se eles pegassem essa mensagem e elevassem à 10ª potência. Todos os personagens principais que se juntam a Frieren em sua jornada carregam consigo a vontade e a memória dos antigos amigos de Frieren. Apesar do Heiser não estar morto, Stark cumpre o papel de carregar consigo todos os ensinamentos passados por seu mestre e a sua vila. Fern, além de levar consigo a memória de Heiser, num dos primeiros episódios já mostra também que ele leva consigo a memória de seus pais mortos e de toda a sua aldeia. Estes personagens têm memórias dessas pessoas, e é isso que faz os antigos membros do bando de Frieren permanecerem vivos. Cada personagem que caminha com Frieren cumpre a função de um dos antigos amigos dela. Assim é como se eles se mantessem vivos dentro de cada um deles. Isso é uma coisa que você até mesmo pode levar para a vida. Muito provavelmente você já perdeu algum parente ou alguma pessoa próxima a você, mas provavelmente você tem alguma memória, algum conhecimento que foi deixado por ela, e este conhecimento pode eventualmente ser passado para as outras pessoas, mesmo que sem querer. Isso vai eternizar não só ele, mas você também. Afinal, você também vai deixar suas memórias de conhecimentos e eles vão ser passados, mantendo cada um de vocês vivas nessas memórias, mesmo que indiretamente. Bom, à medida que o anime vai passando, a gente volta para os lugares que havia passado. Afinal, Frieren está fazendo o mesmo caminho que fez antes com seus amigos, e assim podemos ver as memórias que Frieren tinha sobre os seus companheiros e como o legado deles continua vivo por cada lugar que eles passaram e as pessoas que eles ajudaram. Mesmo passando vários anos, as pessoas ainda se lembravam deles pelas coisas que eles fizeram, pelos atos que eles tiveram, pelas coisas que eles deixaram. Isso é o legado que eles deixaram no mundo. Caso você também tenha memórias preciosas, acho que seria um desperdício morrer com elas. Mas uma coisa também muito legal em Sousou no Frieren é que o anime não se baseia apenas nesta mensagem. Apesar dos personagens serem a representação dos companheiros passados de Frieren, cada um deles tem seu próprio dilema pessoal e eles são muito bem desenvolvidos a partir deles. E grande parte dos dilemas deles gira em torno da mensagem principal do anime, a perca
do tempo. À medida que Frieren vai convivendo com Fern, ela vai aprendendo como o tempo é valioso para os humanos. Daí ela decide que iria tentar seguir a jornada no tempo de Fern. Stark vê que quer concluir a viagem o mais rápido possível para depois se encontrar com Hyser, já que não durava muito tempo para o mestre dele morrer. Ele também aprende a dar importância a datas comemorativas, como por exemplo o seu aniversário, coisa que ele geralmente não se importa tanto. Zane sempre se arrepende de não ter partido com seu amigo a tempo e achava que sua hora de se tornar um aventureiro acabou, até que Frieren e seu bando vão lá e mudam ele. E é muito legal ver como esses dilemas entram em conflitos com os personagens. Por mais bobos que alguns pareçam, ainda assim é muito bom acompanhar a jornada deles, eles relembrando o passado e vendo Frieren cada vez mais aproveitando cada pequeno momento dessa longa jornada para o além. Demorou bastante, Himmel. Eu acho que Soul Son of Frieren é um dos poucos animes que consegue ser bons em praticamente tudo, e eu acho que isso não é exagero dizer. Animação, direção, narrativa, história, por aí vai. É muito raro encontrar um anime assim, para ser sincero. Hoje em dia é complicado achar uma joia dessas. Então, eu acho que mais que merecido toda a repercussão positiva que esse anime tem tendo. Top 1 do My Anime List e os caralhos. Soul Son of Frieren merece mesmo. É exatamente por isso que eu digo que Soul Son of Frieren é muito mais que um anime. Soul Son of Frieren é arte.